Uma noiva negra por correspondência foi rejeitada por sua cor, até que tudo mudou, quando um fazendeiro milionário a viu como sua combinação perfeita. Você é Amara Wilson. O homem engoliu em seco, seu rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma em plena luz do dia. Isso não vai funcionar. Você não mencionou que era negra. Amara terminou a frase que Harold Pierce não conseguia pronunciar, seu coração afundando, enquanto estava na plataforma da estação. O delicado chapéu que havia comprado especialmente para esse momento agora parecia um detalhe ridículo em meio à humilhação. 3 semanas de viagem, 6 meses de cartas apaixonadas, um baú cheio de esperanças, e a promessa de um novo começo, longe da discriminação da cidade grande. Tudo isso desmoronou em segundos, no momento em que Harold finalmente pôs os olhos nela. Em suas cartas você escrevia tão bem, eu imaginei. Ele gaguejou, dando um passo para trás, o buquê de flores murchando visivelmente em sua mão suada. Você não poderia ter me avisado? Amara respirou fundo, reunindo cada grama de dignidade que lhe restava. Te dizer o que exatamente? Que minha pele é escura como a noite, mas meus sentimentos são tão reais quanto os seus. Você nunca perguntou. Harold olhou ao redor nervosamente, notando os olhares curiosos de passageiros e funcionários da estação na pequena cidade de Riverbrook. Uma mulher negra bem vestida já estava atraindo atenção. Uma mulher negra sendo publicamente rejeitada por um homem branco criava um espetáculo irresistível. Você tem que entender minha posição. A comunidade aqui, meu negócio, ele murmurou, dando outro passo para trás. Posso pagar sua passagem de volta. Você parece educada. Tenho certeza de que entenderá. Amara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de tristeza, mas de uma raiva controlada que fervia silenciosamente. Em suas cartas, Harold havia escrito sobre o coração solitário de um viúvo de 45 anos, que ansiava por companhia, compreensão e uma nova chance no amor. Em momento algum ele mencionou que esse coração tinha preferência de cor. Gastei todas as minhas economias para chegar aqui, ela disse, sua voz firme apesar do tremor interno. Não tenho para onde voltar. Harold colocou a mão no bolso e tirou algumas notas amassadas. Isso deve cobrir um lugar para ficar por alguns dias até você se resolver. Foi então que uma voz profunda cortou o ar tenso como um trovão em um dia claro. Essa é sua solução, Pierce? Jogar dinheiro no problema e esperar que desapareça como sempre faz? Um homem alto apareceu atrás de Harold, seus olhos penetrantes fixos no comerciante que agora parecia encolher de tamanho. Estava vestido com roupas simples mas visivelmente caras, o tipo de simplicidade que apenas os verdadeiramente ricos podem se dar ao luxo de exibir. Seu rosto bronzeado pelo sol revelava uma vida passada ao ar livre, mas sua postura exalava autoridade inquestionável. Isso não é da sua conta, Maxwell, Harold respondeu, mas sua voz traía sua incerteza. Torna-se da minha conta quando vejo um homem que conheço há 15 anos se comportar como um covarde. O homem chamado Maxwell se virou para Amara, seu olhar suavizando ligeiramente. Senhorita, permita-me me apresentar. Alexander Maxwell. Tenho uma propriedade nos arredores da cidade. Amara acenou rigidamente, desconfiada. Por experiência, sabia que a bondade de estranhos frequentemente vinha com um preço oculto. Se posso ser tão ousado, Alexander continuou, ofereço-lhe hospedagem em minha casa, até que decida seu próximo curso de ação. Temos quartos de hóspedes, que raramente são usados, e minha governanta ficaria encantada em ter companhia. Harold visivelmente engasgou com a oferta. Maxwell, você não pode estar falando sério. O que as pessoas vão dizer? Alexander sorriu um sorriso frio que não chegou aos seus olhos. As mesmas pessoas que fazem negócios comigo todos os dias. As mesmas pessoas que dependem da minha terra para seu sustento. Estou curioso para ouvir o que elas diriam. Harold empalideceu. Ainda mais, entendendo a mensagem implícita. Alexander Maxwell não era apenas um fazendeiro. Ele era o fazendeiro, proprietário de metade das terras produtivas da região. O que ninguém naquela estação podia adivinhar era que, enquanto Amara vacilava entre o orgulho ferido e a necessidade prática, ela carregava consigo não apenas um baú de roupas, mas também um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela pequena comunidade.
Um segredo que faria Harold Pierce se arrepender amargamente do dia em que decidiu que a cor da pele determinava o valor de uma pessoa. A propriedade Maxwell não era apenas uma fazenda nos arredores, como seu proprietário havia modestamente descrito. Era uma imponente mansão vitoriana cercada por acres de plantações prósperas e pastagens exuberantes, onde cavalos puro sangue pastavam pacificamente. Enquanto a carruagem de Alexander passava pelos portões ornamentados, Amara se sentiu simultaneamente impressionada e desconfiada. As pessoas aqui não estão acostumadas com diferenças, Alexander explicou enquanto apontava para a casa principal. Riverbrook foi fundada por famílias tradicionais que permanecem convenientemente presas no passado. Harold Pierce é apenas um sintoma de uma doença mais profunda. A governanta, Sra. Foston, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e postura rígida, cumprimentou Amara com cortesia profissional. Se estava surpresa com a presença de uma hóspede negra, não demonstrou. Preparei o quarto azul, aquele com a melhor vista do jardim, ela disse, conduzindo Amara por corredores decorados com pinturas e antiguidades inestimáveis. No jantar daquela noite, servido na imponente sala de jantar, Alexander explicou sua história. Filho de um banqueiro do norte e de uma professora que havia abraçado causas abolicionistas, havia herdado não apenas uma fortuna, mas também princípios rígidos sobre igualdade. Quando se mudou para Riverbrook 15 anos antes, havia sido considerado excêntrico, rico demais para ser ostracizado, mas diferente demais para ser completamente aceito. E qual é sua história, Sra. Wilson? Ele finalmente perguntou após descrever os negócios que administrava. Suas cartas devem ter impressionado Harold para ele fazer um convite tão formal. Amara hesitou, mas algo sobre a maneira direta de Alexander inspirava confiança. Sou professora. Era professora em Boston. Ensinava literatura e história em uma escola para meninas de cor. Quando a escola fechou por falta de fundos, percebi que precisava recomeçar em outro lugar. O que Amara não mencionou foi a verdadeira razão por trás de suas cartas. A herança inesperada de seu avô, um homem que havia passado toda a vida como mordomo de uma família rica. Uma herança que incluía não apenas moedas de ouro cuidadosamente guardadas, mas também documentos antigos, que poderiam mudar o destino de certas terras, na região de Riverbrook. Documentos que havia escondido em um fundo falso de seu baú. Descobertas na biblioteca nos dias que se seguiram, Alexander deu a Amara algo raro, espaço para pensar. A biblioteca da mansão era um tesouro de conhecimento, e ela se mergulhou em livros sobre história local, geografia e as leis da região. Quando questionada sobre seus interesses, ela simplesmente sorria e dizia que estava ampliando seus horizontes. Uma semana após sua chegada, a notícia de sua presença havia se espalhado por toda a pequena cidade. As visitas à mansão Maxwell subitamente aumentaram. Vizinhos curiosos, comerciantes, esposas, até mesmo o reverendo local, todos de repente se lembrando de assuntos urgentes para discutir com Alexander. Olhe só isso, Alexander murmurou durante o chá da tarde após uma delegação particularmente óbvia ter partido. Você se tornou a atração local, sem nem mesmo colocar os pés na cidade. Amara sorriu amargamente. Sempre fui uma atração, Sr. Maxwell. A diferença é que agora tenho uma xícara de porcelana na mão, enquanto estou sendo observada. Foi durante uma dessas visitas que Harold Pierce finalmente criou coragem para aparecer. Chegou sem avisar. Chapéu na mão, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Maxwell, ele cumprimentou nervosamente. Vim apenas para ver se a Sra. Wilson está confortável. Absolutamente encantada, Alexander respondeu secamente. Por que não pergunta a ela? Pessoalmente? O rosto de Harold empalideceu quando Amara entrou na sala usando um dos vestidos elegantes que a Sra. Foston havia ajustado para ela. Não era mais a mulher exausta e humilhada da estação, mas uma dama que se movia com confiança e propósito. Sr. Pierce, ela o cumprimentou friamente. Que surpresa inesperada. Sra. Wilson, Harold brincou com o chapéu em suas mãos. Vim, isto é, a comunidade está preocupada com seu bem-estar. Que gentileza deles. Com sua situação, Harold olhou para Alexander. Não é apropriado que uma mulher solteira permaneça na residência de um homem solteiro, especialmente quando ela é negra. Alexander terminou,
sua voz perigosamente suave. Continue, Pierce. Estou curioso para ouvir como pretende terminar essa frase. Harold engoliu em seco. O comitê da igreja está considerando opções para ajudá-la a voltar para Boston. Uma coleta está sendo organizada. Amara sorriu, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Que generosidade! Mas receio que meus planos mudaram. Pretendo permanecer em Riverbrook indefinidamente. Os olhos de Harold se arregalaram. Isso é impossível. Você não conhece ninguém aqui. Não tem emprego. Nem família. Tenho um emprego. Amara respondeu calmamente. O Sr. Maxwell gentilmente me ofereceu a posição de bibliotecária em sua propriedade. Aparentemente, gerações de Maxwells acumularam livros sem nunca organizá-los adequadamente. Harold olhou para Alexander com uma mistura de choque e raiva mal controlada. Você não pode estar falando sério. Alexander deu de ombros. Nunca estive. Mais sério. A senhora Wilson é educada e competente. Minha biblioteca nunca esteve em melhores mãos. O que Harold não percebia, enquanto tropeçava em protestos cada vez mais fracos, era o verdadeiro significado daquele trabalho. A biblioteca Maxwell não continha apenas clássicos da literatura. Também abrigava registros de terras, documentos legais e a história completa da região, incluindo detalhes que muitas famílias tradicionais prefeririam manter enterrados. Quando Harold finalmente partiu, derrotado e furioso, Alexander observou da janela, enquanto ele atravessava apressadamente o jardim. Ele tentará tornar sua vida difícil, ele observou. A pequena humilhação que você infligiu ao ego dele hoje não será esquecida. Amara acenou, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Deixe-o tentar. Enquanto ele estiver ocupado espalhando rumores mesquinhos, eu estarei cavando muito mais fundo do que ele jamais imaginou. A revelação que Harold Pierce não podia saber, o que ninguém em Riverbrook podia adivinhar, era que as horas que Amara passava na biblioteca tinham um propósito muito específico. Em meio a documentos amarelados e registros empoeirados, ela estava começando a montar um quebra-cabeça que revelaria uma verdade desconfortável. As famílias fundadoras tradicionais de Riverbrook, incluindo os Pierces, haviam construído suas fortunas em terras que não lhes pertenciam por direito, e enquanto a sociedade local fervilhava com rumores sobre a mulher de cor hospedada na mansão Maxwell, Amara estava silenciosamente preparando o cenário para uma revelação que abalaria a comunidade até seu âmago. 2 semanas depois, o pequeno salão da prefeitura de Riverbrook estava lotado. Uma convocação de emergência havia reunido as famílias fundadoras, comerciantes locais e fazendeiros de toda a região. No centro da comoção, Harold Pierce gesticulava selvagemente, seu rosto vermelho de indignação. É um ultraje. Maxwell está abertamente desafiando nossas tradições ao manter aquela mulher em sua propriedade. Famílias decentes estão preocupadas com rumores de comportamento inadequado. Enquanto murmúrios de concordância ondulavam pela sala, as portas se abriram. Alexander Maxwell entrou calmamente, seguido por Amara Wilson, que caminhava com a dignidade de uma rainha. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Agradeço o convite, Alexander disse, sua voz firme, alcançando cada canto do salão. Embora deva corrigir um mal-entendido, a senhora Wilson não está aqui como minha convidada, mas como representante legal de um assunto que diz respeito profundamente a todos vocês. Harold riu nervosamente. Representante legal, uma mulher de cor sem educação ou autoridade? Maxwell, você perdeu completamente a cabeça? Amara abriu sua pasta metodicamente. Na verdade, Sr. Pierce, além de ser uma professora certificada, tenho procuração legal. Como descendente direta de Joseph Freeman, o nome atingiu como um raio no salão silencioso. Os rostos mais velhos empalideceram visivelmente. Joseph Freeman não existe, Harold retrucou rapidamente. Ele é uma lenda urbana. Curiosa, Amara respondeu, removendo documentos amarelados de sua pasta. Porque eu tenho aqui a escritura original, assinada pelo governador em 1866, concedendo a Joseph Freeman, meu bisavô e um homem liberto após a Guerra Civil, a terra que hoje constitui aproximadamente 60% de Riverbrook, incluindo sua loja, Sr. Pierce. O juiz Fontaine ajustou seus óculos para examinar os documentos.
Amara agora apresentou isto. Isso parece autêntico. É uma falsificação, Harold gritou, mas sua voz tremia. Os registros de apoio estão aqui. Amara continuou, imperturbável, incluindo o relato de como John C. Freeman foi forçado a fugir após tentativas de linchamento em 1870, e como as famílias fundadoras dividiram sua terra entre si, formando o que chamaram de Comitê de Propriedades de Riverbrook. Alexander então falou: a Biblioteca Maxwell mantém cópias de todos os registros de terra da região. Curioso como a seção específica de 1870 a 1872 estava perdida, até a senhora Wilson encontrar referências cruzadas em outros documentos. Rev. Mellow, um homem idoso, baixou a cabeça. Meu pai mencionou essa história. Ele disse que era um pecado, enterrado profundamente. Não estamos aqui para punir os descendentes pelos pecados de seus ancestrais, Amara declarou. Estou propondo um acordo. A criação de uma fundação comunitária que beneficie todos os cidadãos de Riverbrook, especialmente para a educação e habitação acessível. Harold Pierce riu nervosamente. Isso é absurdo. Ninguém vai acreditar nessa farsa. Foi então que o advogado Jeffries, um respeitado advogado de 3 estados, entrou no salão. Os documentos foram verificados pela Comissão Estadual de Registros Históricos. Eles são autênticos. E tenho o prazer de informar que a ação judicial foi formalmente apresentada. O salão explodiu em vozes alteradas. Em meio à confusão, Harold se lançou furiosamente em direção a Amara. Você planejou isso desde o início, ele sibilou. Isso é o que você estava escondendo em suas cartas. Amara permaneceu calma. Não, Sr. Pierce. Nas cartas eu era apenas uma mulher solitária, buscando companhia. Foi sua rejeição imediata de mim quando você me viu. Isso me fez perceber que tipo de homem você realmente era. O tipo de homem que julgaria meu bisavô pela mesma razão que você me julgou, apenas por causa da cor da nossa pele. Você vai nos arruinar, ele murmurou, pálido. Não, ela respondeu suavemente. Vou corrigir uma injustiça histórica da maneira mais justa possível para todos. A diferença entre nós, Sr. Pierce, é que enfrentei discriminação toda a minha vida, e mesmo assim não desejo que ninguém perca sua casa. Nem mesmo você. Enquanto Harold Pierce desabou em uma cadeira, derrotado, o Conselho Municipal se retirou para deliberar sobre a proposta de Amara. Alexander se aproximou dela, admiração evidente em seu olhar. Você poderia ter exigido tudo. Ele disse suavemente. E me tornado exatamente como aqueles que roubaram do meu bisavô. Ela respondeu. Justiça não é vingança, Alexander. É restauração. O que ninguém naquela sala poderia imaginar enquanto observavam a mulher que haviam rejeitado e subestimado era que a verdadeira transformação de Riverbrook estava apenas começando. A mensagem que ecoaria pelos corredores do poder por gerações não seria sobre uma mulher que veio para destruir, mas sobre uma que, mesmo ferida, escolheu reconstruir com dignidade e visão. E enquanto Harold Pierce enfrentava a ruína de sua reputação, Amara Wilson e Alexander Maxwell trocaram um olhar que guardava promessas muito além de terras e documentos, um olhar que falava de um futuro onde pertencer não seria mais uma questão de cor, mas de caráter. 6 meses após aquela reunião histórica na prefeitura, Riverbrook havia sido transformada. A Fundação Freeman, estabelecida com fundos recuperados da injustiça histórica, já estava financiando bolsas de estudo para jovens desfavorecidos e projetos de melhoria comunitária. No centro desta transformação estava Amara, não como uma figura vingativa, mas como uma visionária que enxergava além da dor. A antiga loja de Harold Pierce agora abrigava a primeira biblioteca pública de Riverbrook. Ironicamente, um lugar onde histórias esquecidas poderiam finalmente ser contadas. Harold mesmo havia deixado a cidade semanas após a revelação, vendendo suas propriedades por uma fração de seu valor e partindo sem se despedir. Boatos diziam que ele estava trabalhando como balconista em uma cidade vizinha, seu orgulho tão diminuído quanto sua conta bancária. Você poderia tê-lo destruído completamente, Alexander comentou numa tarde de outono enquanto caminhavam pelos jardins de sua propriedade, agora parcialmente convertida em um centro cultural. A maioria das pessoas teria exigido até o último centavo.
Amara sorriu, observando crianças brincando em gramados que uma vez foram território exclusivo da elite. Vingança me daria satisfação por um dia. Isto, ela gesticulou para o espaço ao redor, nos dará satisfação por gerações. A notícia da herdeira Freeman se espalhou além de Riverbrook, atraindo jornalistas e historiadores interessados em documentar casos similares de injustiça histórica de terras. Amara recebeu convites para falar em universidades, compartilhando não apenas sua história pessoal, mas a metodologia legal que usou para restabelecer a verdade. Durante um jantar comemorativo no salão principal da mansão Maxwell, agora oficialmente chamada de Casa Freeman Maxwell após o discreto casamento de seus proprietários, o juiz Thornton ergueu seu copo em um brinde inesperado. A mulher que nos ensinou que justiça não é apenas um conceito legal, mas uma prática diária, ele declarou, sua voz quebrando com emoção genuína. Quando Amara chegou à nossa cidade, pensamos que sabíamos exatamente quem ela era baseado apenas em sua aparência. Que lição humilhante e necessária aprendemos ao seu lado. Malta Webb, agora diretora da nova escola comunitária, acenou vigorosamente. E pensar que tudo começou com uma rejeição cruel. Na estação de trem, Alexander tomou a mão de Amara. A melhor decisão que Harold Peels já tomou foi rejeitá-la, ele murmurou com um sorriso, embora eu duvide que ele concordaria. Na antiga Praça Central, onde uma vez apenas famílias tradicionais eram celebradas, um novo monumento havia sido erguido. Não uma estátua grandiosa, mas uma simples placa de bronze contando a história de Joseph Freeman, e como sua terra injustamente tomada finalmente retornou ao seu propósito de servir toda a comunidade. Quando a noite caiu sobre Riverbrook, Amara observou as luzes da cidade de sua nova varanda. Ela havia chegado como uma estranha rejeitada, uma mulher negra considerada inadequada para pertencer. Agora ela não era apenas aceita, mas respeitada. Não por se curvar às expectativas dos outros, mas por se manter firme em seus princípios. Quando Alexander se juntou a ela com 2 xícaras de chá, Amara refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. Sabe o que é irônico? Ela disse. Harold me rejeitou porque não conseguia imaginar compartilhar sua vida com alguém que não se encaixasse em sua visão de mundo estreita. No final, foi exatamente isso que o destruiu, enquanto você prosperou por causa de exatamente o que ele desprezava. Sua força, sua história, sua verdade, Alexander acrescentou. A lição que Riverbrook aprendeu, e que ecoaria por gerações, era simples. Quando julgamos alguém baseado em características superficiais, não apenas negamos sua humanidade, mas nos cegamos para o valor extraordinário que eles poderiam trazer às nossas vidas. E enquanto Amara Wilson Maxwell observava a lua nascer sobre a cidade que uma vez a rejeitou, ela sabia que a verdadeira vingança nunca havia sido sobre punir Harold Peels. Era sobre construir algo tão belo, justo e duradouro, que sua rejeição se tornaria nada mais que uma nota de rodapé na história muito maior que estava sendo escrita. Se esta história de superação do preconceito e conquista da justiça com dignidade tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras, que nos lembram que nossas diferenças não são obstáculos, mas fontes de força, que podem transformar comunidades inteiras.